leituras de agosto. E agosto foi oficialmente o mês em que eu li menos livros. Também foi o mês que eu li menos páginas. Talvez influenciado porque houve 2 semanas, ou quase 2 semanas, em que não me apeteceu ler. Nem ver séries. Portanto, não fiz. Isto às vezes apetece ler, às vezes não apetece. Tenho aqui boas leituras, tenho aqui leituras leves e tenho aqui 2 favoritos. Vou começar por livros para o Sci-Fi Challenge. Terminei de ler Science Fiction, a Literary History, edited by Roger Luckhurst. Este é um livro que reúne uma série de ensaios e que acompanha a história literária ou uma parte da história literária da ficção científica. Aprendi algumas coisas interessantes, descobri mais livros. Alguns que definitivamente não estou interessada em ler, outros que tenho uma curiosidade com eles, mas não são uma prioridade, e outros que definitivamente eu tenho que chegar a eles o mais depressa possível. Alguns até estão na estante, como por exemplo aqui o Nós, do Zamiatine, qual é o outro? Guerra de Salamandras, do... Eu estou a apontar porque foram aqui. Nas traduções em português e tudo. Mas pronto. Coisas interessantes. Leituras para próximas edições do Sci-Fi Challenge. Este livro foi uma prenda de Sofia e foi fantástico ler este livro. Dentro da não-ficção, que às vezes pode ser um bocadinho aborrecida de algumas partes, mas é como tudo, a vida também tem partes que são mais aborrecidas do que outras. Ainda para o Sci-Fi Challenge, li The Black Tides of Heaven, de Neon Young, e foi uma das melhores leituras do mês, sem dúvida alguma. Portanto, esta edição que eu tenho tem as 4 novelas que fazem parte da Tense Rate Series. O The Black Tides of Heaven é o primeiro. Nós acompanhamos 2 irmãos gêmeos. Acompanhamos também uma revolução contra a mãe deles, porque a mãe deles é quem reina no reino. É um reino. Boa pergunta. Império. Ok, portanto ela é imperatriz. Exatamente, a mãe deles é imperatriz. E qual é a relação que estes gêmeos têm com essa revolução? É um livro que também é de Silk Punk. Eu falei em Silk Punk nas minhas leituras de julho, porque um outro livro que eu li do Ken Liu também é Silk Punk. Quem inventou o termo Silk Punk foi o Ken Liu. Eu acho que não disse isso quando falei do livro. Não me lembrei na altura. Por isso é que eu gosto de falar na minha newsletter, no meu Substack, porque quando eu não me lembro destas coisas em vídeo, posso sempre acrescentar no texto. No vídeo é um bocadinho mais difícil de acrescentar notas de rodapé. Num texto é mais fácil de fazer isso. Gostei muito de uma atenção ao detalhe que Neon Young tem, que também tem a ver com a maneira como o mundo que ela criou, este império que ela criou. Ela criou não. Que Neon Young criou. Difícil. Portanto, aquilo que eu gostei é que ao início da novela falam sobre si próprios na terceira pessoa. Até haver um processo de afirmação de sexo, ou de escolha de que sexo é que eles são referem-se a si próprios na terceira pessoa até começarem a usar pronomes femininos ou masculinos. E isto está feito de uma maneira fantástica, que eu gostei bastante. E depois a própria história, eu gostei bastante que é um dos irmãos, toda a história dele, porque ele escolhe ser homem, toda a viagem que ele faz, todas as escolhas que ele faz são fantásticas. Gostei muito, muito. Estou ansiosa
para ver o que é que acontece no próxima novela, porque eu gosto bastante de uma outra personagem que eu conheço mais para o fim da novela, portanto não vou falar muito sobre ela, porque não quero especificar o como, o porquê e como é que essa personagem aparece, mas é muito interessante. Muita tensão política, revolução. Aliás, Silk Punk tem sempre. Outra coisa, tem tecnologia. A tecnologia é fantástica. É vermos. Eu tenho que falar nisso. A parte da revolução é. Isto é um livro de fantasia e ficção científica, entre os dois géneros. E, portanto, há coisas que são tecnologia, mas que são. O que lhes dá poder é uma certa magia, e, portanto, há uma elite que controla a magia e que controla esta tecnologia. E existe a revolução é tentar tornar essa tecnologia acessível a todos. Portanto, sem magia. Isto está. É o tipo de história que eu gosto. É o tipo de revolução que eu gosto. Portanto, estou muito entusiasmada para continuar a ler esta série. Depois, uma leitura que chegou cá a casa. Pronto, A House is a Body, de Shruti Swami. É uma autora de origem indiana. Eu descobri este livro este ano, quando li um artigo sobre a reedição de um livro da Ursula K. Le Guin. E um dos livros que estava a ser reeditado tinha uma introdução por esta autora. Eu ia jurar que tinha lido a introdução, mas eu não consigo entrar esse artigo em lado nenhum. Portanto, das duas, uma. Eu ou sonhei, ou eu fiquei com curiosidade com o nome da autora, fui ver o que é que ela tinha escrito, descobri este livro, descobri um outro livro que ela escreveu, que é juvenil, mas eu fiquei interessada foi neste. Portanto, A House is a Body. É um livro de contos. Foi um dos livros que eu mais gostei de ler este mês. Os contos são quase como se fossem slice of life. Não são necessariamente snapshots de coisas, porque nós temos acesso a personagens, coisas que elas estão a sentir, às vezes pequenas coisas do passado que as levam ao sítio onde estão agora, e mais alguns acontecimentos, e depois os contos terminam. Alguns dos contos não são em aberto. Para quem não gosta desse tipo de histórias abertas, provavelmente não vai apreciar. E que eu gostei muito, muito mesmo foi da escrita da autora. Foi mesmo uma ótima leitura. Depois de mangá, li três mangás para o Augusto ao Quadrado da Silvéria. Portanto, li o quarto volume de Candy Color Paradox, que eu já tinha lido os primeiros 3 volumes no mês anterior. Portanto, continuamos a seguir esta dupla de repórter e fotógrafo. Por esta altura da história existe um novo repórter metido ao barulho e que cria assim umas situações assim interessantes. Tenho para ler o 5º e 6º volume, que é o final e que lerei nos próximos tempos. Da mesma maneira que li a continuação do My Love Mix-Up. Este é o volume 8. Eu acho que são só 9 volumes. O 9º volume irá sair brevemente nos próximos meses. Este é sobre adolescentes que estão no final do secundário, antes de irem para a universidade. Portanto, primeira paixoneta, primeiro romance, primeiras relações. Portanto, retrata todo esse tipo de situações. E fofinho. É muito fofinho. Depois, para algo que nada tem de fofo, mas de engraçado tem bastante. Portanto, este é Zoom 1, que é o volume 1. 100 coisas que quero ser antes de convertir-me em zombie. Portanto, 100 coisas que eu quero fazer antes de me converter num zombie. Portanto, é Bucket List of the Dead. A arte é do Haru Asu, que é o mesmo do Alice in Borderland, e foi uma das razões de eu ter chegado a este mangá. E o guionista é Kotaro Takata.
E isto recentemente houve uma. Saíram duas coisas, mas eu estava inicialmente só dei por uma. Portanto, ele foi recentemente adaptado para filme. O filme saiu na Netflix. E foi também, recentemente começou a sair também a versão animada desta história. E é isso mesmo, nós vamos acompanhar o Akira, que é um jovem de 24 anos que trabalha numa empresa. Ele praticamente vive para o trabalho, desde que entrou no mundo do trabalho, vive só para o trabalho. E há um dia em que ele acorda e que as coisas mudaram, o mundo mudou e foi tudo invadido por zombies. E ele sente uma libertação tão grande que ele festeja o acontecimento. Que é assim, o início desta série é muito engraçado. Portanto, ele sente que nos últimos 3 anos, desde que deixou a escola e que entrou no mercado de trabalho, que deixou de viver. Portanto, ele vai criar uma lista de coisas que ele quer fazer, quer aproveitar ao máximo a vida que ainda tem antes de se converter num zombie. Também ao longo deste volume conhecemos uma outra personagem que tem uma drive diferente do Akira. E, portanto, vai ser... está a ser uma leitura engraçada. Eu ainda estou a ponderar se vou ler os restantes volumes. Eles estão todos publicados em espanhol, também existem em inglês. Mas eu estou a ler em castelhano, aliás. Mas estou a ponderar se irei, entretanto, adquirir os restantes volumes ou se vou ver o filme e depois logo decido. Vou pensar sobre o assunto. Depois li 2 romances. Assim, coisas mais fofinhas e mais leves. Que era algo que eu já não lia há muito tempo. E, portanto, o primeiro foi o Delilah Green Doesn't Care, de Ashley Herring Blake. Este livro foi uma leitura conjunta organizada pela Shadow Frozen e pela Faith. Vou linkar os Instagrams delas na descrição. Acompanhamos a Delilah Green, fotógrafa de profissão, que regressa ao seu... não é bem cidade natal, mas pode-se dizer quase cidade natal, onde vai fotografar o casamento da meia-irmã. E muita coisa acontece ao longo deste livro. O que eu gostei mais neste livro é as personagens. Portanto, o grupo de amigas da meia-irmã da Delilah são muito interessantes. Aliás, isto é uma trilogia, depois os próximos livros vão acompanhar 2 dessas personagens. Portanto, estas mulheres, as escolhas que elas fazem, a maneira como elas decidem viver é extremamente interessante. Eu inicialmente estava a ouvir o audiobook deste livro e quando cheguei a uma parte decidi que eu quero ter este livro nas minhas estantes em formato físico e os restantes, portanto. Alguns já está ali o segundo volume e o terceiro, quando efetivamente sai este ano, também virá para as minhas estantes. Portanto, estou ansiosa que a leitura conjunta do próximo livro seja anunciada, porque efetivamente foi mesmo uma boa leitura dentro do género. Aliás, mesmo dentro do género não foi das coisas mais clichê que eu já li. Depois, porque o filme entretanto saiu em agosto, eu comecei a ouvir o livro por curiosidade. Portanto, Red, White and Royal Blue, de Casey McKinston. Eu, por acaso, foi um livro que sempre me despertou uma certa curiosidade em ler, mas um romance entre o filho do presidente dos Estados Unidos e o herdeiro da coroa inglesa, achei que não era realista. Mas pronto, tudo bem, é ficção, portanto não tem que ser realista. Gostei bastante desta leitura, é uma leitura leve. A relação que eles têm entre eles e a maneira como falam entre eles é das melhores partes do livro, uma das partes que eu mais gostei.
Gosto mais da capa, a edição brasileira, porque, primeiro, gosto bastante da ilustradora que fez a capa. É uma reprodução desta, mas melhor, na minha opinião. Este livro também existe em português, o da Delilah Green também. Foram boas leituras que eu gostei de fazer e que quis ter nas minhas estantes depois de coisa. Na continuação da minha leitura de livros chineses que foram traduzidos, livros não, novelas ou web novels chinesas que foram traduzidas para inglês, comecei a ler Heaven's Official Blessing. Este é aquele que tem 8 volumes. Eu já tenho vários, não tenho todos, porque eles ainda não saíram todos, mas já tenho vários. Estava com receio que não fosse gostar, porque é daqueles. De todos aqueles que eu tenho para ler e daqueles que eu já comecei, que estou a ler, estava com receio de não gostar, apesar de mesmo já ter comprado mais do que um volume. Estava com receio que podia não gostar, mas foi. Pelo contrário, foi uma boa leitura. Gostei. Vou continuar a ler. O personagem principal de Heaven's Official Blessing é um príncipe que ascendeu a Deus e ascendeu a Deus 3 vezes. Significa que caiu 3 vezes. Outras 2. Portanto, nós vamos acompanhar agora a sua última ascensão e ao mesmo tempo que vamos acompanhar as aventuras dele, vamos ter do acesso ao seu passado, aos 800 anos do seu passado. Portanto, é interessante. Estou muito curiosa para ver o que é que vai acontecer a seguir, o que é que nos é revelado a seguir. Pronto, este mês foram menos leituras do que outros meses. Tive ótimas leituras. Estas 2 leituras foram fantásticas. E vocês? Fizeram boas leituras em agosto? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.